Seja bem-vindo a mais um programa Pergunta que o Padre Responde. Vem com a gente. Muito bem, estamos juntos para mais um programa Pergunta que o Padre Responde. E hoje temos mais algumas perguntas para responder. Quais são os tempos litúrgicos? E quais as diferenças de cada um? Primeira pergunta. Seguindo, o que significa cada cor litúrgica? Tem alguma parte que o fiel não responde ou não lê? Por que o Pai Nosso rezado na missa não tem o Amém? Onde se fala o Amém e onde não se fala nos demais momentos? É simples, quer dizer, vamos tentar simplificar. Os tempos litúrgicos são 4: Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e Tempo Comum. Na verdade são 5. 5 tempos, repetindo: Advento, Natal, Quaresma, Páscoa e Tempo Comum. Quais os significados? O significado em si está na própria palavra, no próprio significado da palavra. Advento significa vinda. Vinda de quem? De Jesus. Portanto, é um tempo de preparação para o Natal, para a recordação do nascimento de Jesus Cristo na liturgia. E o Natal compreende também todo um tempo litúrgico. Vai até a festa do batismo do Senhor. Por quê? Porque o batismo abre a estrada litúrgica para o tempo comum. O que significa o batismo litúrgico na visão teológica da Bíblia? Jesus, depois de ser batizado, se revelou como o Messias, como o Filho de Deus, e, portanto, começou oficialmente a sua missão. O tempo comum se abre para nós meditarmos pelos textos bíblicos dos Evangelhos, cada ano Mateus, Marcos e Lucas, o mistério e o ministério da vida pública de Jesus, a ação de Jesus no mundo, ao encontro das pessoas, as comuns ações de Jesus, por isso tempo comum. O tempo da Quaresma é o tempo de busca. Quaresma no latim vem de 2 termos, quadragésima ou quaerere. Quaerere significa busca e quadragésima, 40. Então são 40 dias de busca. Quaerere significa buscar. 40 dias em que a igreja busca, através do jejum, da esmola, da penitência, da oração, alguns elementos para que nós possamos nos santificar à luz do deserto de Cristo, no qual Ele esteve por 40 dias, e ao mesmo tempo em que a gente busca esta santificação, ao mesmo tempo em que nós buscamos nos unir a Jesus no seu deserto, nós buscamos cada vez mais nos convencer de que o sofrimento nos leva à cruz, Semana Santa, paixão e morte, e a cruz nos leva à luz, conforme diz o apóstolo Paulo, a luz da ressurreição de Cristo, que é a realidade que coroa toda a igreja e toda a sua presença no mundo. Portanto, se alguém me perguntar: Padre, qual é a festa mais importante da igreja? É o Natal? Não, é a Páscoa. Mas Natal e Páscoa estão intimamente ligados, porque Jesus nasceu para dar sua vida por nós. Porque deu sua vida por nós, morreu. Porque morreu, ressuscitou. Portanto, Jesus nasceu para ressuscitar e para nos mostrar que, pela sua lógica, a vida não tem fim. A vida, ainda que chegue à morte, é transformada pela sua graça, porque Deus, Pai do céu, não tem 2 vontades. A única vontade que Ele tem para nós é a vida. O que significa cada cor litúrgica? Significa a esperança escatológica da igreja
com a ressurreição de Cristo e, consequentemente, com a nossa. O que significa a palavra escatológica? É importante. Escatologia significa revelação. Deus se revela à humanidade pelo Filho no Espírito. Nós somos todos de Cristo e Cristo é de Deus. O Pai se revela pelo Filho no Espírito. Portanto, a cada missa de que participamos, nós colhemos dados da revelação de Jesus. Então, as 5 cores litúrgicas indicam o que para nós? A esperança de que cada dia mais possamos conhecer Jesus Cristo para chegarmos um dia à pátria definitiva. Uma das orações eucarísticas nos ajudam a responder. Quando a gente responde assim, nós caminhamos na estrada de Jesus, caminhamos no mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar à paz de Deus. Ou seja, cada dia mais nós vamos caminhando, renovando a nossa esperança de imitarmos o jeito de ser de Jesus, de chegarmos a Deus, portanto, pela paz que Ele nos deu em Jesus Cristo. As cores são o verde, do tempo comum, o roxo na quaresma, por causa do período de deserto, de recolhimento, de penitência, de contrição. Depois o branco no Natal e na Páscoa, para significar a alegria destes 2 eventos e de tudo que está ligado a eles. Nós temos também o vermelho, que é o sangue dos mártires, ou seja, o sangue das pessoas que, a modo de Cristo, vermelho na sexta-feira da Paixão, a modo de Cristo derramaram seu sangue para santificar as pessoas. E nós temos o rosa, 2 vezes por ano, no 3º domingo do Advento e no 4º domingo da Quaresma, para nos mostrar o quê? As luzes que vão se acendendo, ou então o brilho da ressurreição de Cristo, no caso da Quaresma para a Páscoa, que a Igreja já começa a sentir. Tem alguma parte que o fiel não responde ou não lê? Em si, não. Em si, a missa é toda dialogada. Por quê? Porque a missa é a Igreja que reza, oferecendo o sacrifício de Jesus na cruz de forma atual, embora ele tenha sido único e irrepetível, pela santificação das pessoas. Então, toda a Igreja reza em forma de diálogo. Agora, quando o padre reza, a Igreja fica em silêncio. Quando o padre fala alguma coisa, a Igreja se silencia. E quando os fiéis leigos, quando eu digo Igreja se silencia, são os demais da Assembleia. Quando os fiéis leigos respondem, o padre se silencia. Existe na missa um momento, um só, em que tanto o padre quanto a Assembleia rezam juntos, que é a oração do Pai Nosso. E por isso nós vamos agora já falar dela. Por que o Pai Nosso na missa não tem amém? Existem 2 versões do Pai Nosso na Bíblia. Uma no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, Sermão da Montanha, e a outra no capítulo 11 do Evangelho segundo Lucas. E a versão de Mateus termina: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A versão de Lucas não. Por que, então, que na missa nós não respondemos o amém assim que conclui o Pai Nosso? Porque o padre ainda precisa rezar aquelas outras partes que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, na versão segundo Mateus, para que a Igreja entenda o que significa teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Padre fala: livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Quando a gente pede a Deus que nos livre do mal, nós pedimos a Deus que a sua misericórdia nos ajude para que nós fiquemos livres de toda a tentação, de tudo aquilo que faz com que o nosso bem se torne um mal,
e ao mesmo tempo nós vamos pedindo a Deus que nos renove a viver no mundo esta esperança, a esperança de vê-lo revelado, esperança de salvação. Nós vamos pedindo a Ele, portanto, que nos faça cada vez mais esperar com o coração inteiro esta revelação através da volta de Cristo, que nós tanto esperamos. E aí a igreja o que responde? Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E aí continua o Padre a oração da paz, que só Ele que reza, conforme orienta a liturgia. O povo não reza ao Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, porque só o Padre está na pessoa de Cristo. E, portanto, é só o Padre, aquele que dentro da liturgia é capaz de desejar a paz comum e pedir ao povo, portanto, no abraço da paz, quando for o caso, para que o povo espalhe a paz de Cristo. E só depois, então, do Padre desejar a paz, a Assembleia responde Amém. Então, onde se fala o Amém e onde não se fala nos demais momentos? O Amém na missa nós falamos depois de cada oração, seja da coleta, seja depois do ofertório, seja depois da comunhão. Nós falamos neste momento depois da oração pela paz e nós falamos no começo da missa e no final. E depois também no ato penitencial, quando o Padre pede a Deus que perdoe os nossos pecados e ao mesmo tempo reconhece a misericórdia do Senhor ao povo. Amém, que assim seja. Depois do glória também, ao final do hino de louvor, a Assembleia responde Amém. E assim, com o nosso sim, nós terminamos por aqui e esperamos você no próximo Pergunta que o Padre Responde. Paz e bem e que Deus abençoe.